Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Hoje, terça-feira, 20 horas e 1 minuto, e a gente já vai iniciar a nossa live semanal aqui da FG Clínica, tá bom? Obrigado a todos. E hoje a gente vai trazer um tema muito especial e muito pouco falado, que é o tema do líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que fica em torno do... Oi, doutora, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo e com você? Tudo ótimo. Graças a Ah, Deus. que bom, obrigado aí por ter aceitado o convite aí para falar hoje sobre um tema que eu estava falando aqui com o pessoal, como a gente estava conversando um pouco aí nos bastidores, né? Ele é um tema pouco falado, né? A gente quase não escuta ninguém falando sobre o líquido cefalorraquidiano, mas ele é de extrema importância para o bem-estar do sistema nervoso, né? Exatamente. Eu diria que se não fosse ele, talvez a gente não, talvez não, possivelmente a gente não estaria aqui, né, falando. Porque o papel do líquido cefalorraquidiano é um papel, ou uns papéis, né, porque ele não tem um único papel, é fundamental para que o cérebro, a medula espinhal e até mesmo os nervos possam funcionar adequadamente. Então, a gente decidiu falar desse tema. Algumas pessoas estavam pedindo aí já há um tempinho, mas por conta da agenda da doutora hoje, que ela pôde estar aqui, que está aqui com a gente. E aí a gente vai falar bastante desse tema aí para vocês. Então, tirem suas dúvidas aí. É o famoso líquido da espinha, né? Aquele líquido que tira para saber se a pessoa tem meningite e outras situações aí que a gente vai comentar aqui. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para o pessoal que está chegando aí, para quem estiver já aqui na live, pegar esse aviãozinho aqui, pegar esse aviãozinho e repassar para as pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer as pessoas para cá, para a live. Então, eu já estou passando aqui. Vamos Legal. chamar todo mundo aqui para a live para falar desse tema. E quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, quiser fazer um comentário, fique à vontade para estar perguntando aqui que a gente vai responder aí ao vivo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, já mandei aqui para todo mundo. Dona Marilena, boa noite. Doutores, tem o Ricardo Simões, doutora Nayara Lindoso, a Oliveira Eliane Mendes, Torres Vanessa e o pessoal que vai chegando aqui. E para falar com a gente, hoje está aqui a doutora Dara Assunção, ela que é neurologista, está atuando aqui em Belém, correto, doutora? Aqui no Pará ou só em Belém? O meu consultório é em Belém, mas eu atendo também em Castanhal e atendo online para o restante do Brasil. Ótimo, muito bom, doutora. Então, fale um pouquinho de você e vamos entrar no nosso tema aí sobre a importância do líquido cefalorraquidiano para a saúde neurológica, doutora. Isso, então, eu sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo. Na residência de neurologia, a gente já coleta líquor diariamente. E ainda mais, depois de terminar, o tempo que eu ainda fiquei morando em São Paulo, trabalhei por um tempo como licorista, que é só ficar coletando líquor pela cidade. Então, eu coletei muito líquor. E a parte dos pacientes, o paciente só sabe o que é a coleta do líquor quando ele precisa. Ninguém sabe que é um Exato. exame que existe. Então, é só quando o paciente tem indicação. E daí que o doutor me convidou para participar da live, eu fiquei muito interessada justamente por isso, para que as pessoas tenham esse esclarecimento. Às vezes é até um pouco assustador para o paciente, né? Por ser um exame que tem uma agulha grande, parece invasivo, parece que é na coluna, os pacientes têm medo, então é interessante conhecer um pouco mais. Sem dúvidas, doutora. Olha, tá aqui o Elber Lima. Elber, um abraço aí pro pessoal de Rondon do Pará. Tá o Alex Pinzuza. Alex, você estava falando comigo agora há pouco aqui, antes da live. Depois a gente conversa, viu, Alex? Pessoal que não segue o perfil aqui, eu peço que siga, tá? Para estar aprendendo cada vez mais aí sobre as doenças neurológicas e os tratamentos de ponta que a gente oferece aqui para nossa população, tá? Um abraço aí pro seu Jocely. Logo, logo o seu Jocely vai estar
aqui em Belém com a gente para fazer a cirurgia de Parkinson. A dona Antônia, um abraço aí para o pessoal de Benevides, aqui região metropolitana de Belém. E, claro, eu vou começar hoje saudando a galera azulina aí, né? O Leão nosso aí subiu aí para a primeira divisão aí e ano que vem vai jogar o Campeonato Brasileiro. Doutora, você torce pro Remo ou pro Paysandu, doutora? Eu não vou nem me manifestar. A gente vai já perder seguidores aqui. Não, o pessoal sabe que é tudo de boa, mas a gente não podia deixar passar essa, afinal de contas, né? Dá certo. Doutora, esse líquido, assim, ele é meio que um colchão, assim, em volta do nosso cérebro. Ele funciona meio como um colchão d'água. Então, a gente vai só esclarecendo aqui, gente, o líquido cefalorraquidiano é o que a gente chama de líquor, ou LCR. A gente vai ver com essas três nomenclaturas. E Uhum, basicamente ele é um líquido incolor, em geral incolor, pode, quando ele não é incolor, é um sinal de alteração, enfim, que envolve as estruturas do sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. E ele funciona, quando a gente fala como um colchão, porque ele tem atuação de proteção mecânica mesmo das estruturas, além de outras funções, como transporte de nutrientes, regulação da pressão intracraniana. Então, ele tem várias funções e uma delas é ser esse colchão, né? Essa proteção uhum. mecânica. Posso mostrar uma foto aqui para o pessoal, mais ou menos, de como funciona? Olha, vou mostrar aqui para vocês, tá? Olhem aqui, é claro, uma ilustração, olha. Então, esse aqui é Perfeito. uma representação aqui do nosso, aqui a parte de cima, aqui o cérebro. E aqui em Uhum. volta, vocês veem essa área aqui mais azulada. E aqui uma área um pouquinho azul mais claro, com umas setinhas, mostrando a circulação do líquido. Então, esse é o nosso líquido cefalorraquidiano. E ele envolve, né, as estruturas do cérebro. Cérebro, da medula espinhal, por isso que ele é coletado lá na região da espinha, né, com aquela agulha, né? E lembrando, pessoal, que como a gente se movimenta, a gente anda, né, a gente corre, a gente às vezes bate a cabeça, se não fosse esse colchão aí, lá vou eu falar de colchão financeiro, se não fosse esse colchão aqui d'água, o cérebro ia ficar batendo no osso, ia ficar batendo em estruturas que iam danificar. Então, esse colchão aí é extremamente importante, é extremamente necessário para que o nosso sistema nervoso, né, funcione adequadamente. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que é esse colchão. Então, ele envolve toda a estrutura, tá? Só E... aproveitando aqui a sua imagem, doutor, ainda. Peraí. Prontinho, doutora. Dá para mostrar para o pessoal? Isso aqui a gente tem uma imagem, um azul escuro, que é mais lá em cima, né? Superficial. Isso aqui é veia. Veio São aqui. artérias venosas, tá? O que o doutor está falando que é o colchão é esse que é um verde água aqui, o que está embaixo Isso. da grossa. E aí a gente consegue ver que esse verde água, além de estar envolvendo todo o cérebro, ele também está envolvendo aqui ele está entre os espaços aqui das estruturas. E se a gente tivesse nessa imagem uma que vai até lá embaixo no final da coluna, ia ter líquido até lá embaixo, lá no final. Esse Exatamente. verde água. Muito bom. Bom, doutora, e como é que ele é produzido, esse líquido, no nosso corpo? Ele vem de onde? Então, a gente tem plexos que se produzem, assim como o nome dos plexos são plexos coroides, é produção de sistema nervoso central, e a gente todos os dias vai produzir uma quantidade, a quantidade necessária para manter esse equilíbrio. Existem situações em que o paciente pode hiperproduzir esse líquido e causar também alterações, se ele produz além do necessário. Isso varia de acordo com o peso, a idade do paciente, mas o nosso organismo, sempre perfeito, produz a quantidade diária exata necessária. Tudo produzido no sistema nervoso central, numa estrutura chamada plexo coroide. E ele produz e remove. É Exato. como se fosse uma bomba, né? Fazendo circular esse líquido. Isso. Lembrando, como eu falei, assim como ele transporta nutrientes, ele também vai remover
metabólitos, ou seja, substâncias que a gente, como se a gente precisasse filtrar e jogar fora o que não é bom. Então, da mesma maneira que ele produz, para que possa ser transportado, para que os nutrientes possam ser transportados, para que possa haver essa barreira mecânica, essa proteção, ele também vai fazer como se fosse uma filtragem e eliminar a parte desse líquido. Excelente. Olha, dá um abraço aqui para dona Assunção, para Elisângela Assunção, tá aqui. Lucidéia Simões. A Assunção está dando boa noite a todos, obrigado. Luzimar Magno, Marília, dona Marília Puti, também está aqui. A Bruna Negídio, Patrícia Duarte. Pessoal, a dona Mi Santos, 1316, boa noite. Pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, quiser saber mais desse líquido, muita gente sequer ouviu falar, como a doutora Dara colocou aqui no começo, muitas pessoas só vão descobrir que ele existe quando precisa fazer algum procedimento, alguma coleta, alguma coisa assim. Ah, mas vão tirar líquido da minha espinha? Hein? Eu nem sabia que tinha líquido na espinha, muitas Logo vezes. assusta, né? Hein? Logo assusta. Logo assusta, né? Até porque, bom, isso aí, pessoal, vocês imaginam já, né? Dá para vocês mentalizarem que isso é profundo dentro do nosso corpo, né? Não está aqui na superfície, assim, na costa, está lá dentro, tá? Por quê? Porque ele está em volta da estrutura do sistema nervoso, do cérebro, da medula, dos nervos, enfim. Então tá lá bem, bem profundo. Olha, a dona Marilena falou que é assustador. Pois, e doutora, em que situações a gente precisa, por exemplo, esse mecanismo, por exemplo, de produção e retirada do líquido? Olha, doutora Carla Seres, um abraço para a doutora Carla, e grande neurocirurgiã funcional aí na região de São Paulo. São José dos Campos, né, doutora Carla? São José dos Campos. A gente já fez uma live aqui com a gente sobre a doença de Parkinson. Em que situações, por exemplo, esse mecanismo de produção e retirada ele falha? E aí eu coloco aqui aquela situação que a gente vê, às vezes, aquelas crianças com a cabeça bem grande, né? A famosa hidrocefalia, em que há um acúmulo, né, desse líquido aí na cabeça das crianças, fazendo a cabeça crescer muitas vezes. Tá, daí a gente está falando, quando a gente está falando das crianças com malformação craniana, são mecanismos diferentes do adulto. Inclusive, a criança, por ainda não ter a calota craniana consolidada, Ainda existe tem a ainda tem a moleira aberta. exato. A gente pode ter o mecanismo onde a gente tem a hiperprodução do líquor, faz com que o paciente tenha aquela macrocefalia causada por uma hidrocefalia. Já no adulto, situações em que a gente tem hiperprodução do líquor, entre elas o que é chamado de hidrocefalia a hipertensão intracraniana idiopática, a gente tem um aumento da pressão intracraniana, a gente tem um aumento da produção do líquor, sem que isso cause qualquer alteração no crânio, porque o nosso crânio já é consolidado. Então, são Exatamente. mecanismos diferentes. Assim como a gente pode ter também, como um mecanismo já aumentando a pressão intracraniana, alguma estrutura, algum tumor, ou enfim, alguma patologia que impeça a passagem do líquor, pensando como se fosse uma obstrução. Realmente, uma mangueira que está saindo água e a gente tem a obstrução e por isso não consegue passar líquido dali. É um outro mecanismo e isso leva à pressão intracraniana. A gente tem que pensar na pressão intracraniana da seguinte forma: se eu tenho uma caixa fechada, o nosso crânio é uma caixa fechada. E vou pensar numa caixa onde eu tenho várias bolinhas de gude. Se eu tento colocar uma bolinha a mais, não vai ter espaço para onde ir. É isso e aí todas as outras bolinhas vão ser amassadas. É isso que acontece quando eu tenho alguma alteração intracraniana, por exemplo, uma massa, um tumor, um AVC, enfim, alterações vasculares, um aneurisma muito grande. O que pode acontecer é eu tento colocar aquela bolinha, que é essa estrutura que não deveria estar, e todas as estruturas ao redor são comprimidas. Quando eu tenho essa compressão, tudo tem que afastar para se acomodar dentro do crânio, que não consegue expandir. Eu aumento a pressão intracraniana e isso pode diminuir também a produção do meu líquido. Exatamente, E é o doutora. Muito bom. LCR, o líquido cefalorraquidiano, do qual nós estamos falando aqui, gente. Ótimo. Olha, tem uma aluna sua aqui, a Bruna. Bruna está falando. Excelente professora.
Doutora Dara, muito bom. E tem umas perguntas aqui bem interessantes. Olha, a Marilena colocou assim: existe uma quantidade de produção e de retirada desse líquido? Isso depende muito, isso depende, primeiro, a produção depende do tamanho do paciente, tamanho, idade, enfim, é aquela coisa que eu falei no início, né? O nosso corpo é perfeito para produzir e também para fazer a filtragem adequada. Agora, a outra pergunta é se tem máximo para retirar por dia? É, se tem uma quantidade que produz todo dia e tira todo dia. A gente só vai sim, existe o equilíbrio fisiológico, tá? Tô falando sem falar de doença. A gente tem uma quantidade Isso. que é produzida e essa quantidade é filtrada e retirada, para que exista um equilíbrio. O nosso corpo, em situação normal, nunca vai hiperproduzir. Agora, existem doenças onde a gente precisa tirar um volume maior de líquor e isso causa até alívio para o paciente. Ótimo, muito bom. Eu estou com uma paciente na UTI que ela teve uma doença que foi uma hemorragia, em que o sangue foi e se misturou com esse líquido, né? Ela teve um aneurisma cerebral e esse aneurisma rompeu e misturou. Quando isso acontece, pessoal, alguma vez a gente tem que botar um catéter na cabeça da pessoa para tirar esse líquido, porque como ele é na forma de água, ele circula muito bem, mas quando ele mistura com sangue, ele não consegue circular bem, ele fica viscoso. E aí a gente tem que ajudar, né? Para ajudar o paciente, a gente tem que botar um catéter para tirar esse líquido por uma outra via, muitas vezes para salvar a vida da pessoa. E tem a pergunta da Assunção aqui, que é uma pessoa que tem sintoma de sair água pelo nariz quando baixa a cabeça. Isso é normal? Isso, assim, sempre a nossa avaliação simplista, baseada só numa pergunta no Instagram, o ideal é que o paciente seja visto, mas isso pode ser uma situação de fístula. Quando a gente tem uma fístula, pode sim que acontecer de sair o líquor, que é aquele líquido que o doutor mostrou na imagem, passar pela cavidade nasal, mas é necessário que ele seja avaliado, de preferência presencialmente, não só por teleconsulta, para que a gente veja se é essa situação. Mas é só reforçando que não é normal. Então Não é normal. precisa buscar aí ajuda. E uma situação, doutora, que pode acontecer isso que a Assunção colocou, que é relativamente comum no nosso meio, quando a pessoa sofre um acidente de trânsito e bate a cabeça na região da frente, né? Bate a cabeça e choca contra um muro, um poste ou com outro carro, muitas vezes ela fratura esse osso aqui da frente e esse fragmento ósseo fura a membrana e o líquido desce, né? E a gente Sim. pode ter situações, claro, não estou me referindo especificamente ao caso aqui que a nossa seguidora colocou, mas é uma situação que pode acontecer. Aí depois de bater a cabeça, a pessoa fica pingando água pelo nariz, aí, claro, tem que passar por toda uma avaliação para saber o porquê, mas é uma causa. Então, ela coloca aqui: meu irmão mais velho morreu em consequência de hidrocefalia. A cabeça dele era enorme. Naquela época não tinha cura. Ele viveu 13 anos. Meus sentimentos aí pelo seu irmão. Infelizmente, não vamos falar nem assim naquela época. Tem regiões ainda do Brasil, às vezes até em grandes centros, que muitas crianças acabam padecendo aí por conta de um tratamento, digamos assim, adequado. Enfim, não são todas as regiões do Brasil que dispõem de tratamento. Aí a Marilena colocou que ele chegou a fazer, ele fazia retirada de líquido, mas o líquido voltava novamente, porque, como a doutora Dara explicou, ele está sendo o tempo todo produzido. Então você tira, o organismo vai lá e coloca ele de volta. Então isso acontece o tempo todo, tá? Aí a dona Antônia coloca aqui que quando fala em catéter, ela já tem trauma. Muito bom, dona. Mas aí já é uma situação, essa que o doutor comentou do catéter, já é uma situação traumática, uma situação maior. A coleta do líquor não envolve nada tão invasivo assim. Não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que a gente faz em consultório mesmo. Ótimo. Então vamos falar um pouquinho dessa coleta, doutora? Até porque a Falar doutora, fraude. a doutora Dara aqui em Belém é uma das poucas pelo menos que eu conheço, que oferece essa coleta do líquor em regime ambulatorial, pelo que eu entendo, e que pode ajudar no diagnóstico
de muitas doenças, ou de algumas doenças neurológicas, e também até no tratamento, tá? Então, existem situações em que o médico, ele precisa ver esse líquido, ele precisa mandar para examinar, para fazer diagnóstico, e como a própria dona Marilena colocou, existem situações em que a retirada do líquido é necessária porque ele está em excesso para tratar determinadas doenças neurológicas. Então, como é que é feita essa coleta, doutora Dara, aí? Para que ela serve exatamente? Pronto. Primeiro eu vou falar de como acontece, de como é feito. Quando a gente está falando na coleta do líquor, a gente vai falar da punção lombar. A punção lombar é aquela que tanto causa medo nas pessoas e que eu acho que muitas mães já viram sendo feito nos seus filhos quando criança na suspeita de meningite, mas que é um procedimento recorrente também no adulto. É um procedimento médico, ou seja, o único profissional que pode fazer é o profissional médico que seja habilitado. E para que você seja habilitado, é necessário que você já tenha feito algumas coletas, tá? Existem médicos que coletam só do adulto e existem os médicos que coletam de todas as faixas etárias. A coleta normalmente é feita com o paciente no consultório mesmo, ou quando está internado no leito onde o paciente está. Não é necessário ir para outro lugar ou ir para o centro cirúrgico. O paciente não é sedado. Mesmo quando é um bebê recém-nascido, independente da idade, o paciente não precisa ser sedado. A gente faz com o paciente sentado ou deitado. Coloca o paciente numa posição o mais encolhido possível, a gente chama de posição fetal, que é como se fosse todo enroladinho. E aí a gente vai fazer uma punção, sempre com técnica asséptica, ou seja, a gente vai limpar exaustivamente o local da punção, até porque, como a gente falou, é o líquido que envolve todo o sistema nervoso central. Eu não posso levar nada que não esteja extremamente estéril para esse espaço. Então, tanto a agulha como tudo que a gente vai usar de material é estéril. A gente vai fazer a limpeza do local, considerando que o local já está asséptico, ou seja, já está completamente limpo. A gente faz, eu sempre falo assim, são 3 agulhadas. A primeira agulhada é de uma anestesia local, para que o paciente não sinta dor, uma agulha bem fininha. Depois, com outra agulha, a gente faz ainda anestesia local um pouquinho mais profunda, para que o paciente já não sinta mais dor. E aí, quando a gente entra com a agulha da coleta, que é a mais assustadora, que é uma agulha comprida realmente, o paciente já não sente dor, porque aquele trajeto já está anestesiado. O que o paciente pode sentir? Mexer. Ele tem o tato, mas ele não sente a dor. E aí a gente vai colocar a agulha, depende muito do tamanho do paciente. Então, se o paciente tem muito tecido, às vezes a gente precisa fazer uma punção bem mais profunda. Às vezes chega no consultório alguém que já tentou puncionar e vem com a cartinha de que é uma punção difícil, mas às vezes é só porque, como tem muito tecido, a gente precisa realmente colocar mais agulha para chegar no espaço. O espaço que a gente chega, a gente faz entre as vértebras. Isso é outra coisa que sempre fala, tem que furar a coluna. Na verdade, não fura a coluna, é entre vértebras. Então, é entre os ossinhos que a gente vai entrar. E a gente vai chegar no espaço que a gente chama de espaço subaracnoide, que é onde a gente tem a circulação desse líquido. Chegou nesse espaço, a gente vai fazer a coleta. Aí, uma observação: nem sempre a gente consegue chegar no espaço já na primeira punção. Por quê? Existem variações anatômicas. Assim como existe o paciente que tem mais tecido e é mais difícil, existem pacientes que têm escoliose, que é aquela coluna em S, ou quando o paciente está muito nervoso, não consegue relaxar, a gente também às vezes pode precisar fazer mais de uma punção. Mas, em geral, como ali já tem anestesia local, é um procedimento muito mais assustador do que doloroso. Todos os pacientes que eu já vi e já fiz líquido sempre falam que achavam que ia ser pior. Eu achava que era outra coisa, achava que ia doer muito. Nunca é tão ruim. É mais o medo mesmo da agulha grande de um procedimento que a gente não conhece, né? Não é do nosso dia a dia. Exatamente. E aí, então, colocou essa agulha, aí ele cai sozinho, Então, puxa. era para eu ter preparado um vídeo, mas basicamente, quando a gente chega no espaço, lá no início a gente falou que é um líquido incolor, é um líquido cor de água. Quando a gente chegou no espaço, a gente consegue ver, ele começa a gotejar. Até pela velocidade que ele vai caindo o líquido, e a gente já coloca o tubinho para ir coletando essas gotinhas que estão pingando, até com isso a gente já consegue ver que paciente que tem a pressão intracraniana muito aumentada, pinga super rápido. É como se tivesse algo ali querendo sair e quando a gente chega no espaço, começa a sair super rápido. Outra coisa que a gente consegue fazer também no consultório
é medir a pressão intracraniana só através disso. A gente conecta ali na ponta da agulha, né, que acabou de chegar no espaço, a gente conecta um aparelhinho que a gente chama de manômetro e ele dá pra gente a pressão que está dentro da cabeça. Então a gente consegue o número da pressão intracraniana. E Muito aí bom. vai variar muito. A gente tem um número de normalidade, né, esperado, e vai variar da nossa suspeita clínica, do porquê que eu estou fazendo lico. Às vezes eu nem preciso medir a pressão intracraniana, em grande parte das vezes preciso também. Caso o paciente esteja fazendo a coleta de líquor para investigar alguma coisa e não só para medir a pressão, a gente precisa coletar aquele líquido e aí a quantidade vai depender, é igual quando a gente vai fazer exame de sangue. Se você for fazer exame de sangue e for fazer só um hemograma, vão coletar só um tubinho. Se você for com aquelas 3 páginas de exame de sangue, vão coletar mais. O líquor é igual, às vezes a gente precisa coletar mais. Então, a gente faz a coleta, esse material é enviado para o laboratório e aí depois a gente retira a agulha, coloca o curativo e pronto. Vida normal, só existem algumas recomendações depois da punção, mas em geral é um procedimento muito tranquilo se feito com a técnica correta e com a técnica asséptica, principalmente, que é tudo limpinho para não ter contaminação do sistema nervoso central. Exatamente. Inclusive, pessoal, quem quiser fazer essa comparação, uma maneira muito interessante de comparar é comparar com aquela anestesia que é feita, que chama raquianestesia, em que o anestesista também funciona, né? Cirurgia geralmente feita para cesariana, para retirada de vesícula, várias, né, cirurgias da parte abdominal baixa, muitas vezes, então é feita essa punção justamente para colocar o anestésico, misturar ele com esse líquido, né? O Exato. A anestesista diferença é que a mistura gente não vai coletar nada, a gente não vai e colocar nada, a gente só vai coletar. exatamente. E tem uma situação também, doutora Dara, que é muito interessante a gente comentar, porque a gente sabe que hoje a gente tem muitos pacientes oncológicos, né? Pacientes que têm tumores, cânceres e alguns com metástase para determinadas regiões do sistema nervoso. E existe um modelo de quimioterapia que a gente chama de quimioterapia intratecal. Ele tem esse nome porque o remédio ali, o quimioterápico, ele é colocado dentro do líquor muitas vezes, para ele ir onde pelo sangue ele não conseguiria ir, para combater o tumor, né? E existem situações também de determinadas infecções que são muito graves, que às vezes a gente precisa dar o antibiótico diretamente no líquido, né? É funcionado aí a região, o paciente fica com catéter e por esse catéter pode ser administrado medicamentos, antibióticos, como eu falei, medicamentos para cânceres e outros. Então tem muita utilidade, né? Tem muita utilidade conhecer esse líquido e conhecer as maneiras de acessar. E aí na sua clínica, você pode falar aí, fique à vontade, você faz, você oferece, se algum paciente, claro, ninguém vai chegar lá e dizer, doutor, eu vim aqui para tirar líquido da espinha. Tem que ter uma indicação, tem que passar por uma avaliação, mas você faz aí, você oferece esse serviço aí na sua clínica, né, doutora? Isso. E aí, ainda complementando o que o senhor estava falando, pensando no líquor, o que logo vem à mente é a meningite, né? Que é como o líquor é mais famoso. Mas a gente, na verdade, tem várias coisas que a gente pode investigar. É um exame diagnóstico, também tem seu papel terapêutico, né? Papel no tratamento de algumas doenças, mas a gente faz. Além da investigação de infecções do sistema nervoso central, como meningites, encefalites, a gente também tem no líquor algumas células, alguns marcadores para doenças inflamatórias, como síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla, e também, que acho que está um pouco famoso hoje em dia, marcadores da doença de Alzheimer que também são coletados no líquido. Então, a gente tem uma infinidade de pesquisas para se fazer no líquido e ainda eu tenho pacientes que fazem coleta sem precisar coletar o material, tirar o material. Ele já tem diagnóstico, mas a gente faz para alívio, para Uhum. melhorar a função intracraniana. E aí, claro, outra coisa, outra indicação que também tem, às vezes a gente faz a coleta do líquor para mandar para análise para fazer a pesquisa de células neoplásicas, que é justamente a Isso. células cancerígenas. E aí a gente consegue dar diagnósticos de cânceres de sistema nervoso central através dessa pesquisa. Isso acontece. E pensando em terapêutica, a gente tem, além de conseguir diagnosticar um câncer, uma neoplasia, né?
a coleta do líquido, a gente também consegue fazer a infusão intratecal, que é esse tratamento, que é uma quimioterapia através, né, desse espaço, como um tratamento. A gente tem a função diagnóstica e a função terapêutica. No consultório, a gente faz tanto coleta, como a gente também envia para o laboratório. E eu faço tanto dos meus pacientes que têm indicação, como eu recebo indicação de outros profissionais. Então, eu tenho alguns profissionais que nem todo neurologista faz líquor, né? Coleta líquor. Então, eles me mandam com a indicação, se precisa, quanto eles querem que colete, se precisa ou não aferir a pressão, medir a pressão, ou se é só para medir a pressão, nem precisa mandar o líquido para análise, entendeu? Então, a gente faz o trabalho da coleta. É super tranquilo mesmo para fazer no consultório. A nossa única orientação é que o paciente precisa ficar na hora seguinte deitado, para não ter dor de cabeça depois da punção. Então, a hora seguinte é deitado e depois o resto do dia tem que ficar em repouso também, beber bastante água. Mas, em geral, é bem tranquilo e até então não tivemos nenhuma complicação. Excelente, viu? Eu, inclusive, já solicitei aí para a doutora para fazer a coleta, né? E é Uhum. extremamente importante, claro, devidamente indicado por um profissional aí qualificado, tá bom? Então, pessoal, é muito legal aí a live, olha, muito esclarecedora, um tema bem inusitado, porque pouco se fala disso, eu nunca vi ninguém falando assim em live sobre o líquor especificamente. Uhum. E pouco se fala mesmo, é algo meio que escondido, assim, meio que a gente evita falar, talvez porque tem essa questão da pulsão, às vezes as pessoas ficam meio receosas, enfim. Mas tem sua utilidade muito, muito mesmo. Muito útil mesmo o exame, quando devidamente aí indicado. Pessoal aqui já fez a pergunta. Quem tiver mais alguma pergunta, pessoal, pode colocar aqui, tá bom? Repito aqui, quem não segue o perfil, siga aqui o perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. A gente oferece tratamento neurocirúrgico, principalmente, na área de epilepsia, doença de Parkinson, dores crônicas, transtornos psiquiátricos e também tratamento com medicamentos à base de cannabis medicinal. Também pode entrar em contato com a doutora Dara. Doutora, deixe o seu contato, o seu Instagram aqui para quem quiser entrar em contato. E você atende onde é que fica seu consultório aqui em Belém, doutora? O meu consultório fica no edifício Mirai Offices, que é no Marizal, na rua Municipalidade. Vou deixar Ok. aqui. Já Pode é o deixar. perfil por onde eu estou, mas tem todas as informações lá também. E se tiver se alguém tiver indicação de fazer lico ou precisar indicar em algum momento, a gente já vai tirar todas as dúvidas que ficarem da live também. Tá ótimo, então. Vamos fazer uma foto aqui? Vamos. Só tenho mais uma perguntinha aqui. Então vamos ver. Nesse Nesses dias eu tenho sentido muita enxaqueca, até mesmo dor de ouvido. Não sei se é conta disso ou de fibromialgia. Vocês podem me explicar, por gentileza? Tá. Posso só dar uma pincelada, assim, a Pode, gente pode sim. precisaria sempre, eu não sei se a É Azusa, Assunção. Assunção. Então, a gente sempre vai precisar, quando é algo mais complexo, a gente sempre precisa passar em consulta para entender realmente o que está acontecendo. Mas já Exatamente. adiantando aqui, baseado nesse comentário, a gente sabe que todo paciente com fibromialgia tem mais enxaqueca do que a população em geral e que existem, inclusive, sintomas da fibromialgia, como o zumbido, tontura, que compõem a doença. Só que, claro, não podemos ser simplistas em atribuir tudo à fibromialgia, que aí o trabalho do médico seria muito fácil. Um paciente chegar ali, dá fibromialgia e eu tô com dor no pé. Eu vou falar, é tudo culpa da fibromialgia. Então, a gente precisa sempre ter essa avaliação clínica cuidadosa, justamente para a gente entender se você tem fibromialgia e tem enxaqueca, fibromialgia e tem zumbido, ou se é tudo parte da fibromialgia, já que a gente sabe que é uma doença super complexa. Então, infelizmente, não dá para a gente definir aqui se é tudo relacionado à fibromialgia ou se você tem situações paralelas. Para isso, a gente precisa de uma avaliação mais detalhada. Ótimo. Só para avisar que aqui no perfil tem várias lives, tem inclusive outras Sobre lives com a doutora Dara, em que a gente fala de fibromialgia também, então isso. podem assistir lá. Vamos fazer a nossa foto aqui, doutora? Vamos me arrumar aqui. Pronto. Prontinho. Então, pessoal, quero agradecer aqui a presença de todos vocês.
tá? A gente já chegou aqui ao final da nossa live, até passamos um pouquinho. Doutora Dara, muito obrigado pela sua presença. Faremos outras lives aí. Aí a gente vai selecionar bons temas aqui. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui, principalmente na área de tratamento das pessoas com dores crônicas, tá bom? A nossa região precisa de profissionais cada vez melhor qualificados aqui para atender a nossa população, tá bom? Obrigada, doutor. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos, Tchau, um gente. ótimo Boa restante de noite. semana e continue acompanhando os stories aqui da FG Clínica, que todo dia eu posto aqui temas com curiosidades para trazer conhecimento para vocês na área neurológica, tá bom? Um abraço e um Tchau, ótimo tchau. um ótimo Obrigada. restante de semana para todos. Tchau, tchau, Dara. Tchau, tchau.